Rapaziada, esse vídeo foi retirado de um trecho na Twitch, então eu queria pedir desculpa pela qualidade do vídeo, porque a câmera e o computador não são dos melhores, mas eu fiz esse vídeo com todo carinho pra vocês, e caso vocês queiram acompanhar mais de perto as lives, eu vou deixar o link da Twitch aqui na descrição. Também quero pedir o seu like e a sua inscrição pra poder apoiar o nosso projeto aqui no canal. Fechou? Tamo junto, fica com o vídeo. Vamos ver o vídeo aqui, né, rapaziada, da estranha carreira do Leonardo Jardim. Vamos ver como é que é a carreira do Leonardo Jardim. Eu que não gostei de nada dessa contratação, para ser bem sincero, tanto pelo jeito que o Filipe Luís foi demitido, tanto pela chegada dele, que eu acho que qualquer treinador seria rejeitado, mas não rejeitado, mas desacreditado. Agora, porque não tem o que fazer, né? Você aceita. Vamos ver, só vamos ver. Ele destruiu o Guardiola na Champions, humilhou o PSG e venceu a Liga Francesa comandando Falcão Garcia e Mbappé. Quebrou a hegemonia do Paris. Chegou à semifinal da Champions com um time 10 vezes mais barato. Se transferiu pro Al Hilal antes de todo aquele investimento pesado e conseguiu conquistar a Liga da Arábia Saudita, a Supertaça e a Champions Asiática. Veio pro Cruzeiro e agora chega ao Flamengo, assumindo uma bomba. O primeiro técnico após o treinador mais vitorioso da história do clube, com a torcida esperando qualquer mínimo erro pra arregaçar o cara, irmão, e jogar na cara da diretoria. Eu não faço parte desse meio, vamos deixar isso aí bem claro. Que não deveria ter mandado o Filipe Luís embora. Mas o que esperar de Léo Jardim? Como jogam seus times? Como que ele comandava ali o Mônaco, que fez uma campanha histórica? Como que ele comandou o Al Hilal, o Olympiacos? Ele é retranqueiro. Vai dar certo no Flamengo? Ele tem um estilo de jogo parecido com o Tite? É, galera, tem uma certa coincidência aí, mas a gente vai explicar, cara. É isso que nós vamos ver agora aqui no canal Victorando 2.0, né, rapaziada? Eu tinha dado uma diminuída no ritmo nesse canal aqui eu tava bem frequente e tal, tanto é que a gente saiu do zero absoluto aí pra 80 mil inscritos em um mês e pouco, 2 meses, mas, rapaziada, chegou dezembro, tava no ritmo muito acelerado, eu quis dar uma relaxada um pouco, né, mas agora tamo de volta aí pra felicidade de 0 pessoas, inclusive eu tava recebendo muitas mensagens, a galera falando assim, pô, Vitorando, traz vídeo lá no canal Vitorando 2.0, cara, eu tava na tristeza, né, e quando você postava o vídeo, me dava depressão, assim, a galera, tirei muita gente da tristeza e botei na depressão, né, rapaziada. Então, sempre um passo à frente. Voltar, tem gente que gosta de se sentir assim, né? Enfim, rapaziada, vamos pro vídeo. Léo Jardim é um anticristo. Tem gente falando isso, mano. Ô, será, mano, que ele é um anticristo? Vamos descobrir como é que joga esse cara, irmão. O que esperar do Flamengo agora. Cara, eu acho que nessa altura do campeonato, qualquer um que entrasse no lugar do Filipe Luís seria rejeitado. Mano, acho que podia jogar o Ancelotti. Cara, será que se jogasse o Ancelotti, o Felipe, ele ainda seria rejeitado? Boa pergunta. Marcha da boneca! Leonardo Jardim é um técnico português que começou sua carreira com apenas 27 anos. Ele saiu de Portugal muito jovem, depois que começou sua carreira com apenas 27 anos. Ele saiu de Portugal muito jovem, depois de rodar por vários times pequenos até chegar ao campeonato grego no Olympiacos. E foi campeão grego na temporada de 2012/2013. A gente vai perceber esse padrão aí na carreira do Leonardo Jardim, tá, rapaziada? A gente viu na nossa outra live que o Leonardo Jardim, ele tem uma série B, vamos dizer assim, acho que é de Portugal, se eu não me engano. Inclusive aqui, ó, já vai perdoando aqui um pouco da queda de qualidade, é porque eu precisei trocar de câmera. Mas enfim, de sempre... Perdoem também a minha péssima qualidade de câmera, de vídeo, de tudo, é porque tudo aqui é uma bosta, o webcam é uma bosta, o computador é uma bosta, tudo é uma bosta, mas a gente tenta, né? Ter times onde ele chega, o time ou briga por título ou é campeão. Apesar de ter um modelo tático bem específico e que talvez não dê tanta sinergia de começo com a torcida do Flamengo, eu vou explicar daqui a pouco, ele sempre foi muito vitorioso por onde passou. Jardim não ficou muito tempo no campeonato grego, foi pro Sporting e saindo de lá, já se transferiu pro Mônaco, onde, sem dúvidas, ele fez um dos melhores trabalhos da sua carreira e a melhor campanha do Mônaco há muitos e muitos anos, né? Já tem 10 anos dessa campanha e o Mônaco não repetiu um feito parecido. Verdade. Foi simplesmente chegar à semifinal da Champions e ser campeão do campeonato francês da forma como foi, e a gente
gente vai falar agora. Leonardo Jardim foi 90 e campeão do poucos campeonato pontos, não francês foi? na temporada 16-17. O Mônaco, que era um baita time. O Mônaco naquela temporada tinha um elenco assim, mano, bem forte, né? A gente não sabia o potencial desses jogadores ainda, o que eles virariam, mas muitos deles viraram grandes craques mundiais. Eu tô falando de Bernardo Silva, Mbappé, Fabinho, o Lemar também, que teve uma boa carreira, e principalmente Falcão Garcia, que comeu a bola jogando ali com Leonardo Jardim no Mônaco, que é parte característica, muito característica do trabalho do Leonardo Jardim, que sempre tem um modelo de ataque que beneficia muito seus atacantes. A gente viu isso acontecendo com o Caio Jorge, né, que foi recuperado pelo Leonardo Jardim. Então o Falcão Garcia viveu. Parece que o Pedro vai ganhar umas minutagens aí com o Leonardo Jardim, que tava perdendo muito com o Felipe Luiz. Eu vi no Instagram que vazaram numa possível escalação e tal o Pedro lá. Aí talvez um dos seus primes nas mãos do Leonardo Jardim, porém tem um modelo de atacante que se dá muito mal com ele, e esse modelo de atacante é o Pedro, cara. Simplesmente eu vou te explicar o porquê o Pedro tem tudo pra dar errado ou pra perder cada vez mais espaço nas mãos do Jardim. O Mônaco era um time ganhe, muito forte, porém, mesmo que a gente queira entender até que ponto isso é mérito do Jardim ou o time que era muito forte, esse argumento vira uma falácia, né? Falando aí do trabalho do Jardim. Ah, o time dele era muito forte, por isso foi campeão. A gente sabe que elenco não joga sozinho, você pode ter as melhores peças. Se não houver um sistema que beneficie cada peça, cada jogador de uma forma individual, o time vira uma palhaçada. Uma prova disso é o Real Madrid no começo da temporada passada, que tinha exato. Júnior, Rodrigo, eu ia falar agora, Real Madrid na temporada passada. Bellingham, e o quarteto ali não encaixava de jeito nenhum. Depois foi criando-se formas, né, de encaixar esse quarteto. Então a gente sabe que nome por nome, os próprios Galácticos são a prova disso, de que se você tiver um time com muitos craques e esses craques não jogarem bem, não adianta nada. Mas enfim, se você olhar pro PSG daquela época, com Thiago Silva, Cavani... Nossa, Donnarumma de cabelo, tá? Marquinhos, Verratti, Di Maria, Ibra, Matuidi. O que o Mônaco fez foi algo plausível sim, e o que o Mônaco fez tem o dedo e tem sim o DNA do Leonardo Jardim, principalmente pela campanha ali na Champions League que a gente vai falar. Na Ligue 1, o Mônaco de Jardim foi campeão em 38 jogos, teve 30 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Um saldo de gol de 76 gols com 90. Ah, tá. Ele tá falando de saldo de gols, não de pontos. Eu falei, eu já ia falar, eu errei. 7 gols marcados e apenas 31 gols sofridos. E o artilheiro daquela temporada foi Radamel Falcão. E aí a gente já vem aí pontos de convergência que a gente pode... Com 107 gols marcados e apenas 3 derrotas. Em 30 ali na Champions League que a gente vai falar. Na Ligue 1, o Mônaco de Jardim foi campeão em 38 jogos, teve 30 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Um saldo de gol de 76 gols, com 107 gols marcados e apenas 31 gols sofridos. E o artilheiro daquela temporada foi Radamel Falcão. E aí a gente já vem aí pontos de convergência que a gente pode chamar, ou pontos de similaridade, né, rapaziada? Mais uma vez, o time dele foi um time que tomou pouquíssimos gols lá no Mônaco. O Cruzeiro na temporada passada foi a segunda melhor defesa, e mais uma vez o time dele teve o artilheiro da competição, que na época do Mônaco foi o Radamel Falcão e no Cruzeiro foi o Caio Jorge, certo? Então a gente já tem um modelo, uma característica de centroavantes aí que o Jardim gosta, que beneficia o estilo de jogo dele, que é um estilo de transição mais rápido. A gente vai falar sobre isso, mas muito provavelmente, rapaziada, a gente vai ver algum atacante do Flamengo aí, pode ser o BH, que é um cara mais rápido, que ajuda a recomposição, pode ser o próprio Plata improvisado, Luiz Araújo, não sei, virando esse grande nome do Jardim no ataque. O Flamengo, não, o Plata e o Luiz Araújo não tem características parecidas como a do Caio Jorge, do Radamel Falcão, né? Então muito provavelmente o BH aí, se o Flamengo não trouxer mais ninguém, o BH pode ser que vire o grande nome do ataque do Flamengo aí. E considerando o modelo de jogo do Leonardo Jardim, cara, é muito improvável de que ele aposte 100% no Pedro. Até porque, a gente vai abordar isso mais pra frente, cara, o Pedro vem numa nhaca tão desgraçada, velho. O modelo de tática do Leonardo Jardim explora muito a pressão assim que você perde a bola, principalmente no sistema ofensivo. Na época do Mônaco, ele tinha o Mbappé, simplesmente o Mbappé e o Radamel Falcão pra fazer isso. No Cruzeiro, ele flutuava ali o Matheus Pereira e tinha o Caio Jorge pra fazer essa pressão inicial. E o Pedro, a gente já sabe que o Luiz Felipe ralou com ele pra tentar que ele cumprisse essa função tática, mas o Pedro não cumpria. E o Mbappé, hoje em dia, na verdade, ele sempre foi assim. Eu não sei como que ele marcava. Esses jogos do Real Madrid, uns jogos atrás que passaram, eu vi ele marcando.
Não lembro qual que foi, eu acho que foi o jogo contra o Benfica, ele marcando. Falei, porra, o Arbeloa fez o Mbappé marcar, o Luiz Henrique não conseguiu. Não é nem porque ele não quer, Mas assim, o Mbappé marcando. porque ele não consegue pela lentidão mesmo, até o Pedro mudar de direção, como ele é grandão, é um pouco complicado. Mas a gente vai falar disso, né? Então eu quero mostrar aqui antes pra vocês, rapaziada, lances desse jogo aqui, ó, Mônaco e Manchester City, isso em 2017, porque a gente consegue ver o desenho tático do Leonardo Jardim desde aquela época, e é a mesma coisa que ele se repete contra o Cruzeiro, que ele repetiu no Cruzeiro na maioria da temporada. Só que é muito importante eu pegar aqui esse recorte, por quê? Porque é simplesmente contra um time do Pep Guardiola, né, irmão? Cara, eu tô bocejando o tempo todo, é porque eu tô há muito tempo aqui fazendo live e eu tô sentindo que não tá rendendo, aí eu já vou, sabe? Então o argumento ganha mais validação ainda. Não posso mostrar muito tempo, né, rapaziada? Então vocês vão ver que eu vou pausar bastante, até pra gente fugir desse direito autoral, porque a gente tá usando imagem de transmissão aqui, oficial, tá? Quando é desse jeito aqui, eles são bem criteriosos. Mas enfim, observe esse momento. Pra quê, né? Esse momento aqui é um momento que vai sair o gol do Mônaco. E aí a gente já percebe essa pressão inicial e com o time marcando simplesmente com esses blocos aqui no losango, certo? A gente vê um losango aqui, ó, do Falcão, fechando essa trinca aqui no meio campo. O Mbappé fazendo a pressão aqui, principalmente nos defensores. Detalhe aqui pra essa pressão sempre no goleiro, pra não deixar o time sair jogando com tranquilidade, né? E aí, rapaziada, o goleirão vai errar aqui o lançamento e ela vai cair nos pés, no peito do Fabinho aqui, que vai originar o primeiro gol do Mônaco, cara. Deixa eu só ir adiantando aqui. O Giriná. Ele vai cruzar, aí o Falcão vai cabecear e fazer o gol. Então a gente consegue perceber esse padrão aqui quando o time tá sem a bola. Ele repetiu. Cara, a qualidade realmente não tá das melhores aqui, só que eu fico pensando, se a qualidade dele já não é das melhores e os vídeos que eu vejo, que eu posto, também não são das melhores qualidades, imagina isso aqui 2 vezes pior. A qualidade ruim dele e a minha qualidade. É isso aí, Victor. Muito isso no Cruzeiro. E eu quero mostrar outro gol aqui, ó. Esse gol do Mbappé era o Manchester City de Agüero e De Bruyne Prime, mano. Mas esse gol aqui agora que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso, rapaziada. Depois de um ataque do Manchester City, o Mônaco vai sair no contra-ataque. E você pode observar que tá aqui um sistema de 3 zagueiros, o meio campo fechando linhas. E Mbappé e Falcão Garcia, não tá nem na imagem aqui ainda, muito espetado. Por quê? O trabalho do Leonardo Jardim tem como características times que tem baixíssima posse de bola, cara. Acredite você ou não. Apesar dele ter sido campeão do campeonato francês com o melhor ataque da temporada, com mais de 107 gols, com o Mônaco, né, na real, ele sempre teve times de baixa posse de bola. Times que finalizam muito de fora da área e que se tem muito, espeta muito pelo centro, sabe? Lá ele. O Leonardo Jardim tá espetando vocês pelo centro aí, rapaziada. Então o que é que acontece, irmão? Observa esse momento do gol aqui, ó. O Lemar, acho que é o Lemar que vai observar o Falcão Garcia espetado. E olha onde ele tá lá, irmão. No meio dos zagueiros. Ele fazia muito isso com o Caio Jorge, que beneficia sempre um atacante que tem explosão e velocidade. Então o Caio Jorge muitas vezes era espetado, era lançado, saindo nessas transições aqui muito rápidas, nessa situação de 1 contra 1 contra o zagueiro, ou às vezes 1 contra 2. Mas você pode ver que o Mbappé já vai subir aqui, ó, pra prender o Otamendi aqui atrás e deixar lá o Falcão em condição de marcar, né? Então vou deixar o lance rolar aqui por questão de direitos autorais, daqui a pouco eu solto. Mas essa é uma característica muito grande do Leonardo Jardim. É por isso que eu digo pra vocês que muito provavelmente o Pedro vai ter cada vez menos espaço se ele mantiver aí o padrão normal da carreira dele, né, cara? Eu trouxe alguns números aqui pra vocês, pra gente não ficar só nas palavras, né? Mas basicamente, olha só isso aqui, rapaziada. O trabalho de Leonardo Jardim é conhecido pelo baixo número de passes trocados, ou seja, toques de bola ali por minuto, sabe? Ele pra quem é flamenguista vai ficar muito agoniado. Da temporada, eu falo por mim. No Campeonato Brasileiro mesmo, ele foi o 5º time que menos ficou com a bola. Os outros 4 acima, ou 3, foram rebaixados, entende? Então, isso aqui não tô dizendo que é um trabalho mal feito, mas que é uma característica dele. Sempre com definições rápidas de jogada, muitas vezes jogando no contra-ataque e muita pressão sem a bola, certo? Então por isso que eu venho falando sobre vocês, sobre o Pedro. Então a característica aí, uma média padrão do Leonardo Jardim em posse de bola é de 45 a 54% de posse, o que é completamente diferente do trabalho do Filipe Luiz. O Filipe Luiz gostava muito de ter o Léo Ortiz, que era o 10 da zaga ali, e o Léo Pereira, que, cara, se você fechar o olho, você tem imagem disso. Os dois ali na linha da intermediária, ali no meio campo, conduzindo a jogada, certo? Pensando, trabalhando com construção de jogada, com muitos passes tocados e às vezes uma construção mais lenta, né? Até achar o espaço. Então a filosofia do Filipe Luiz era essa. Já com o Leonardo Jardim é toque de bola rápido, saindo rápido, explosão, sempre explorando velocidades pelo centro. Por isso que eu acredito
porque olhando pro elenco do Flamengo, Cebolinha, cara, eu acredito que Cebolinha vai ser uma das grandes armas aí do Leonardo Jardim, cara. Pode ser que o Cebolinha encontre seu prime aí, jogando nas mãos do Leonardo Jardim. Tem que ser, porque de verdade, Samuel Lino, larga a mão. Se o Leonardo Jardim teve culhão pra colocar o Gabigol no Cruzeiro, se o Gabigol... Esquece o que eu ia falar, vocês já entenderam. Não, na verdade vocês não entenderam. Se o Leonardo Jardim... Mano, eu vou cortar essa parte do vídeo. Eu vou cortar. No YouTube não vai aparecer essa parte. 46 minutos. É por aí que eu vou cortar, então. Eu ia falar o seguinte... Que o Leonardo Jardim no Cruzeiro teve culhão pra colocar o Gabigol no banco. 3 milhões por mês. Então vai ter culhão pra colocar o Samuel Lino no banco. Tem que ter, né? Você chegou pra melhorar o time. Tira o Samuel Lino, pelo amor de Deus, eu imploro. Porque a gente pode ter o Cebolinha, que é um cara que finaliza melhor, ele pode explorar isso. A velocidade de Cebolinha, talvez com BH na frente, um Arrascaeta chegando, ou um Plata, ou um Luiz Araújo. Eu não sei, o Carrascal, o próprio Carrascal pode ser muito explorado também, apesar dele não ter muitas características de finalização, né, como os outros têm. Então eu acredito que o Pedro vai perder muito espaço aí, observando o modelo de trabalho do Leonardo Jardim em todos os clubes que ele passou, né? E é um time também que explora muitos cruzamentos. Sempre, tanto no Cruzeiro quanto no Mônaco, ele foi o time que mais cruzou na área. Porém, também é um cara que sabe se defender muito bem. Então é um time que joga muito com as transições rápidas, mas que sempre tem trabalhos que tomam pouquíssimos gols. O Cruzeiro na temporada passada foi a segunda melhor defesa. E lá no Mônaco também, quando ele foi campeão, ele teve uma das melhores defesas. Se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda melhor defesa do campeonato. Então, todos os times dele têm como características poucos gols tomados, mas também na temporada passada, se eu não me engano, ele foi o 4º ou 3º melhor ataque da competição. Pro DNA do torcedor do Flamengo, a minha preocupação é essa. Já tá mais que provado pelas conquistas dele que o Leonardo Jardim não é um mau treinador. A preocupação o timing que ele tá chegando. Ele tá chegando num contexto muito conturbado, a torcida tá esperando qualquer... Cara, eu acho que até o Ancelotti seria mal visto agora, se chegasse no Flamengo pós Felipe Luiz. Mas a gente, como flamenguistas, a gente temos que ter fé, né? Dele pra apontar, pra falar que a diretoria tá errado. Muito provavelmente, cara, acredito que o Boto vai rodar aí em qualquer momento do Flamengo. E aí, a gente tá vendo aí o Leonardo Jardim chegando numa fogueira, né, rapaziada? O Flamengo, que vem de uma temporada muito vitoriosa, com o melhor treinador da história, né, podemos dizer assim, com o treinador mais vitorioso da história, até ele implementar o seu modelo de jogo. Resta saber se os jogadores vão abraçar a ideia dele, simplesmente pelo que aconteceu com o Felipe Luiz. Então o cara pode entrando numa casinha de simplesmente o jogador falou, irmão, eu não tenho nada contra o Jardim, vou jogar mal aqui só pro Boto se ferrar. Entende? Pode ser que aconteça isso, a gente sabe que relação entre jogadores e diretoria muitas vezes é bem conturbada. Então o trabalho de Leonardo Jardim já tá provado que ele não é um mau treinador. Eu vi muita gente falando, tipo assim, pô, se ele fosse muito bom, mas ele tinha sido campeão no Cruzeiro. Só que se a gente comparar o elenco do Cruzeiro da temporada passada, era um ótimo elenco, sim, com vários medalhões, sim, mas ainda era um time em reestruturação. Se a gente olhar, por exemplo, o Flamengo de 2018, era um time que tinha o Everton, tinha o Paquetá, tinha o Vinícius Júnior, tava ali no modelo de construção ainda, era um ótimo time, tanto é que foi o vice-campeão do Brasileirão, mas perdeu pro Palmeiras, que é um time mais maduro. Então eu enxergo o Cruzeiro da temporada passada ainda um time com muito potencial, mas não com grande potencial de ser campeão. Alguém acha loucura o Felipe Luiz ir pro Cruzeiro? Só que eu acho que o certo era ele ir pra Europa, mas eu acho que ele vai acabar indo pro Cruzeiro. Porque ele ainda tem que tirar a licença dele a licença europeia dele. E parece que demora não sei, eu tava vendo o pessoal da TNT falando, não sei se vai demorar 1 ano ou se vai demorar, não sei, mas vai demorar. Eu acho que ele já poderia ter feito isso nesse tempo que ele começou a sua carreira para já deixar pronto, não sei como que é o trâmite, a burocracia para fazer isso, mas enfim, eu acho que ele já vai tirando, eu acho que, não sei se ele vai tirar esse ano sabático aí, pra ficar de boa, mas... Se eu sou ele, eu assumiria outro time. E que time melhor para assumir agora do que o Cruzeiro? O cruzeirense ia ficar feliz. Felipe Luiz seria traidor se fizesse isso? Não, de verdade. Não, longe. Certo?
Então, assim, julgar a temporada do Cruzeiro como fraca ou o Leonardo Jardim pela participação dele no Cruzeiro, eu acho muito equivocado, certo? Eu acho que ele não fez um mau trabalho no Cruzeiro, não. E ele conseguiu explorar muito bem o Matheus Pereira, conseguiu explorar muito bem todo o potencial ali do Caio Jorge, seus próprios laterais ali também ganharam muita validação, né? Se eu não me engano foi o William, que, pô, jogou muito nas mãos dele. Então ele explora muito laterais, explora muito sistema ofensivo, explora muito transição e velocidade. E o Flamengo tem essas opções pra entregar pra ele, cara. A gente tem o Jorginho, que é cerebral, tem um Paquetá, que pode ajudar ali, se ele quiser um meio de campo um pouco com marcação, mais um pouco mais de criatividade. E se o Flamengo quiser entregar nas mãos dele um elenco, tipo assim, ó, o elenco é montado pra você. Basta só colocar um bom centroavante ali, um centroavante rápido, contratar talvez, não sei se vai depender do BH. Mas essa é a carreira do Leonardo Jardim. Gente, vamos contratar lateral, Flamengo, pelo amor de Deus. Esquece atacante. Tem sobrando. Ah, mas eu preciso de um novo. Não, não precisa. Não precisa. Não sei se tá dando pra me ouvir. Deixa eu trocar o lado, é que minha orelha tá doendo já. A carreira não, né? Uma análise que eu fiz aqui, baseada em números e tal. E vim é isso aí, né, rapaziada? É isso aí, né? O Felipe Luiz saiu, infelizmente. O Leonardo Jardim entrou. Até o Ancelotti, no lugar dele, estaria sendo criticado e sendo visto com maus olhos, mas a gente só tem que torcer agora, né? Acho que... eu não sei o que achar. Eu não sou um grande fã do trabalho do Leonardo Jardim, não acompanhei, mas a gente só tem que torcer pelo melhor, né? Vamos ver o que ele arruma aí pra nós.